pessoas maravilhosas, sejam bem-vindas a mais um encontro. Eu sou Bianca Barbosa. E eu sou Juliana Zanquete. E é um prazer receber vocês aqui no meu, no seu, no nosso Em Frente a Mim. Chega mais, vizinha, pode ficar à vontade, que aqui a gente já tá no jeito, com uma convidada maravilhosa. A gente já vai apresentar a nossa convidada, né, Juliana? Se preparem, a nossa convidada é muito maravilhosa! Vocês estão percebendo que hoje a gente tá toda arrumadinha, tudo elegante, é por conta da nossa convidada. Nossa convidada merece! Sheila Pedroso. Nossa, já! Ela queria fazer duplinha. Ai, Sheila, eu vou anunciar de novo, porque tem que fazer duplinha com ela. Não gostei. A nossa convidada maravilhosa. Sheila Pedroso! Se Seja não fizer bem-vinda. duplinha, eu não gosto. Seja bem-vinda, Sheila. Obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas, além do projeto que vocês desenvolvem, né? Então, como pessoas, eu já as conheço. E o projeto também é incrível. Obrigada pelo convite. Ai, obrigada a você. Gente, É uma honra te receber. A gente sabe que a agenda é daquele jeito, né? E ela tirou esse tempinho pra estar aqui com a gente. Obrigada. Pra falar de um assunto. Ah, já vamos. Eu ia especial. aqui já conversar outra coisa, mas vamos anunciar o tema primeiro. Por quê? Vocês que já conhecem, a gente sabe que de vez em quando a gente termina o programa e esqueceu de falar o tema, né? Então, Umas assim, 3 vezes, pelo menos. aconteceu. Então já vamos falar o tema pra vocês falarem, gente, afinal de contas, o que é que essas meninas estão conversando aí que eu não entendi? Sobre o quê? Literalmente uma roda de conversa na Então, o sala. nosso tema hoje, vocês que estão acompanhando, a gente está falando sobre a mulher desde o nascimento, né? Nosso primeiro tema foi, agora uma menina tá chegando, né? Tem a gravidez de uma menina que vai nascer, que vai chegar nesse mundo. E agora a gente já tá falando dessa menina, um pouco mais grandinha, uma menina moça, que chegou na fase da adolescência. E aquele conflito de identidade, quem que já ouviu essa frase, já disse essa frase, eu disse muito. Muito. Ok. O que tem de errado comigo? Esse é o nosso tema hoje, Sheila. E aí, Sheila, já super fácil, adolescência, Adolescência. né? A fase mais fácil da vida do ser Bem humano. tranquila, e a gente falou assim, vamos chamar a Sheila pra ter uma conversinha assim, bem tranquila, leve. Ô, Sheila, você já fez essa pergunta? O que tem de errado Várias, comigo? Não só na várias adolescência, né? vezes. Acho que a gente faz o tempo durante toda a nossa vida, mas na adolescência, cara, o tempo inteiro, né? É olha no espelho, o que tem de errado comigo? O pai fala alguma coisa, a mãe, cara, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Não, várias vezes. Desde criança também, né? Eu sempre fui muito calma e eu até conto a historinha que a professora chamou minha mãe na escola e falava, mas a Sheila é uma menina voada. Eu falava, mas por que eu sou voada? Eu só tô pensando lá longe, né? Tô no meu mundo. Só no meu mundo né? imaginário. Errado com O que isso. tem de errado com isso? E realmente, né? Dentro da gente a gente pergunta, mas o que tem de errado? Eu fico pensando, meus filhos hoje, eu trago muito pra eles, assim, quando a gente vai corrigir, né? Eu e meu esposo, fico pensando na cabecinha deles. Eles lá dentro devem pensar, com certeza, mas o que tem tanto de errado que corrige o Qual tempo que é o todo? problema? Qual O que é meu tem pensando? 5 anos, ele nem tá na adolescência, e ele já tem aquela frase assim, tudo eu, porque tudo que você vai falar pra ele, ele fala É, assim, como se fosse mas uma- por que eu não posso? Mas por que não sei o que? Aí ele sai, tudo eu, já resmungando, já com 5 anos. Porque realmente eles estão ainda nesse processo de construção de identidade, né? Só que eu não sei vocês, eu na fase da adolescência não era só esse interno, parecia que nada combinava. Meu cabelo não combinava. Eu tinha uma mania de ficar olhando e falava assim, gente, eu sou muito torta. Aí eu falava, não, mas o meu olho, eu tinha essa mania na adolescência de ficar vendo os meus dedos, parece que eu nunca tinha me visto, sabe? Porque tem uma mudança corporal também muito grande. Existem muitas mudanças nessa fase. Nada E você funcionava. se percebeu? As Cara, eu roupas não. Era eu colo- ridícula mesmo, gratuitamente. Eu nem não percebia. percebia. Ridícula sem consciência. Completamente inconsciente. Eu tinha consciência, gente, eu tinha consciência. Não, eu não passei assim por uma fase muito difícil de me reconhecer. Eu sempre gostei de mim, gostei do meu cabelo, enfim, mas eu gostava de viver no meu mundo, de Mas pensar ela bastante, realmente de observar. Eu sempre observei muito. Então, até isso me ajuda na minha profissão hoje. Eu fico pensando assim, o que tem de errado realmente de ficar observando, escutar mais, falar menos. Então, isso me até favoreceu hoje na minha profissão, tanto como arquiteta, como secretária de assistência social. Então, eu preciso ouvir primeiro o outro para depois tomar decisões, ver qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor solução. Mas, realmente, assim, para os outros, e principalmente na escola, eu ficar quietinha ali, ficar pensando demais era errado. Era preocupante. Era preocupante. Minha mãe não sabia o que fazer, né? Porque eu sempre fui assim, sempre fui no meu mundo ali
e realmente observar muito. Eu sou observadora, eu escuto primeiro e depois eu tomo minhas decisões. Gente, Calma igualzinha a que Juliana. Nossa! Viu? Do mesmo Eu adoro quando tem convidados que parecem muito comigo. Eu também tenho que trazer aqui pra vocês que a minha infância e a minha adolescência foi de muita observação, falando muito pouco, porque eu tenho muita Certeza. dificuldade de falar, entendeu? Me comunicar. Gente, eu parei porque eu achei que ela tava falando sério. Eu falei, Ouvir mais do que falar. Brincadeira, sempre falei demais. Eu Tu vim faz com Juliana duas do teatro, bocas e né? um ouvido. a Juliana era do teatro na época da adolescência. Da adolescência, né? não Então, tinha como eu fez falar teatro. pouco, gente. Impossível. Eu era obrigada a falar. Não era nem porque eu queria, entendeu? É isso que vocês precisam entender. Porque realmente eu tinha que falar, entende? Aí vou não fazer- mudou, eu acostumei. Vou fazer um corte aqui no nosso tema pra gente ir pra aquele momento de gratidão. Ah, dos nossos apoiadores, aparecendo aqui embaixo pra vocês. A Sheila comentou, eu ia comentar lá naquele momento que ela iniciou a fala, né? Que a gente já se conhece do Projeto Inabalavelmente. Vocês que já conhecem o Projeto Inabalavelmente sabem que a gente inicia em casa e eu vou para os CRAS. Então, a Sheila é secretária de Assistência Social, os CRAS estão dentro da Secretaria de Assistência Social. Então, ela já conhece um pouquinho, né, do nosso projeto. O próprio Em Frente a Mim também, nós já havíamos conversado sobre o projeto e hoje ela está aqui. Também é um apoio para nós, né? E além disso, o Em Frente a Mim também só acontece porque alguém, em algum momento, acreditou no Em Frente a Mim. Então vai estar aparecendo para vocês aqui todos os nossos apoiadores, a nossa gratidão, tanto para vocês que acompanham, para as meninas e para as empresas que se tornaram possível esse momento e esse cantinho aqui acontecer. Exatamente. E um apoiador também muito especial, gente. Olha, hoje nós estamos com caixinha, que é a Branching Box, porque a sua fome não pode esperar. A gente já introduziu a Grazi, que tá aqui com a Sheila no cuscuz. Grazi diz que nunca tinha provado. Gente, mentira! Tem pamonha. Ai, eu ai, senti ai. o cheiro, vocês não estão entendendo. eu não tinha visto. Eu não tinha prestado atenção, Juliana. Olha, eu Branching fico Box. só observando, vocês não estão entendendo. Tá todo mundo assim. Hoje a Sheila é nossa convidada, Sheila. Tá todo mundo elegante, tá todo mundo chique. Nunca veio pamonha pra lugarzinho. nós, ó. Eu nunca Não, recebi pamonha Nunca antes. veio pamonha. Maravilhoso. Eu comi pamonha uma vez em reunião lá, pedi uma pamonha que não veio cortadinha assim. Eu tive que abrir a palha, comer ela com a palha, entendeu? Assim, ó, nem veio. Ó, que Pra quem não chique. tá entendendo a intimidade, vocês sabem que a Bird Box é da família, né? De casa. É por isso que a gente tá. Delícia! E por que eu falei dos apoiadores? Que é um momento mais sério, né? De gratidão realmente. Porque a gente precisa entrar num outro momento. Que tem uma outra vibe. Que é o momento quinta série, que vocês já conhecem. Gente, com a Sheila. A Sheila, meu a Sheila, Deus. Ai, que ela tava feliz com o cuscuz, assim, ó, daí ela congelou. Quando eu falei momento quinta série, ela... O que eu tenho que fazer com isso? Não, esse aí você pode comer. Esse, se você quiser comer, por favor, abra, sinta-se à vontade na sala, que é a nossa casa, nosso cantinho, pode comer. Se Pode não, ficar à deixa para vontade. mais tarde. Tá. Eu já comi, depois eu vou comer o meu. Porque realmente esse Senão cantinho... eu cuspo cuscuz. Vai que A acontece gente- na Eu Sheila, achei né? que tinha que falar igual com farofa na boca, assim. Ah, não dá ideia. Já rolou? Sheila, não dá ideia. Porque eu ia falar pra você realmente ficar em casa, porque esse cantinho ele tem esse objetivo, né? Ser um cantinho onde nós podemos sentar e simplesmente ser quem somos, sem nos preocupar com tantas cobranças e padrões que já existem lá do lado de fora com ser mulher. Então aqui nós somos livres para sermos as mulheres que somos. Quem sabe você ir de casa vai conhecer uma versão da Sheila que você ainda não conhece. A Sheila, a mulher Sheila, né? Porque nós estamos acostumados a ver a profissional Sheila, né, atuante, mas a Sheila também é uma pessoa, um ser humano. Então ela vai participar também do desafio do ridículo. Claro, óbvio. De repente, ela quer comer cuscuz. E de repente, espirra na boca, como De acontece comigo. repente, Eu a espirro. Juliana vai falar pra gente Pode cantar acontecer. ou fazer careta com cuscuz, Cuscuz como na ela já boca, fez. pode. Eu sou contra, Sheila. Porque eu sou a reservada, a precaução. Eu O que eu sei. acredito? Vai que engasga. A gente tem que chamar Chamar emergência, um uma SAMU, situação. alguma coisa, uma Então, situação. tem que ter um limite. É o desafio do ridículo? É. Mas tem um limite. É isso, vamos Você apresentar. já conhece, né? Já conheço a Juliana. Já participei do ridículo. Eu ia falar do Sheila, ridículo. Sheila tranquila, já participou do desafio do ridículo com a gente, já Só fizemos não esse momento. divulgamos. Só que no caso não foi divulgado. Hoje vai ser. hoje tá gravado. Mas né? eu tenho diferente. planos pro desafio do ridículo ser fofo hoje. Ai, que bom. Meu E quando Deus. eu quero, também consigo ser fofa. É raro, mas acontece. Tá bom. Então, Então, vamos. qual que é a frase que nós usamos? Tem uma frase, porque a gente não ia fazer um desafio do ridículo assim à toa. Tem uma frase bonita, profunda, para uma reflexão.
que para viver coisas extraordinárias na vida, pra gente viver o extraordinário, nós precisamos perder o medo de encarar o ridículo. Porque depois que a gente perde o medo de encarar o ridículo, nós estamos prontos para ficar frente a mim, frente a nós, a nossa história, enfrentar o que precisamos, tomar a frente do que precisamos tomar a frente. Mas antes precisamos encarar o medo do ridículo. A Sheila se preparando. Toda essa Verdade, eu tô preparação é, nervosa. na verdade, pra momento quinta série. Pega o papel e é Ó, isso. post-it. Aqui é diferente daquele momento que você participou, que você tem a oportunidade também de escolher um ridículo. De Não, repente, aqui eu não Sheila, escolho. Aqui você vai escrever e aí a produção vem e escolhe um. Pra gente mostrar que nós somos e o pessoas papelzinho justas. que sair, todo mundo tem que fazer, Pra- entendeu? Nós somos pessoas justas. Nós não Entendi. vamos chegar aqui e impor um ridículo, sabe? Então todo mundo participa. Minha caneta. Sua caneta. E aí o William vai pegar pra Aí gente. você escolhe Ou a qualquer Grazi coisa. também, se ela quiser Lembrando, pegar. vai que você sabe Porque às vezes que ele essas... tem que sair de lá. Não, você sabe que essas pessoas quietinhas são perigosas. Não sou, não. Olha Perigosas. só, né? De repente sai um negócio aqui que nem tem como fazer nesse ambiente. Então eu já vou avisar que nós não podemos levantar, não tem câmera flutuante, De drone. repente o ridículo fica pra nós. De repente o ridículo sobe pra nós. Eu tenho um pouco de medo, então coloca uma coisa que dê pra fazer assim, Ai, de meu boa. Uma careta, um cuscuz É. na boca. Não tenha medo de precisar de emergência. Aí você dobra. Tava conversando Ai. e não escreveu, né, bonita? Não escrevi e tô cega, muito cega hoje. Enquanto as meninas estão escrevendo, você que está acompanhando, que já nos acompanha, segue as nossas páginas na rede social, @em.frente-a-mim, @projeto-inabalável.mente. Se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho, a gente aprendeu a falar que é para ativar o sininho, tá? Comenta e compartilha para que nós possamos alcançar ainda mais mulheres. Desde que nós iniciamos o Em Frente a Mim, a gente tem recebido várias histórias, as meninas vêm pro WhatsApp, vêm ali no direct, porque as mulheres compartilham aqui as suas histórias e as que estão do lado de lá, que também estão acompanhando essa história, ouvindo essas histórias, também querem compartilhar. Então continue compartilhando, continue nos acompanhando para que a gente realmente possa alcançar mais mulheres. E aí eu vou assim, né? Do nada eu falo sério e a gente volta pro desafio Volta do pro ridículo. desafio do Grazi, você ridículo. quer pegar pra gente? Ela Hoje- não viu, ela não sabe de quem que Uma é. Deixa eu participação desgrudar. especial no sorteio do ridículo. Pode passar, não tem problema não. É pra você aparecer mesmo. Essa é a Grazi, gente. Viu, gente? Essa é a Grazi participando. Ó, que a gente já coloca ela aqui também, querida, no ridículo. Quem que é esse? Pra todo mundo. É o da Juliana. Ai, meu misericórdia. Deus. Ai, é muito fofo! É meu, deixa eu Eu ver. tenho até medo. Ai, Bianca, Deixa eu ver. Pronto. você vai ter que mostrar os aquecilos. Mas é fofo, ó. Prestem Ninguém, atenção. ela sussurrando como se ela não tivesse com o microfone aqui, ó. Ai, Bianca, você vai ter que mostrar Bianca, as você axilas vai ter que dela com o mostrar as microfone. axilas. Esse é um problema pessoal íntimo, gente. Não vou divulgar. Não é, Seguinte, não, eu não tenho. Eu já tava até falando pra Sheila. Vocês sabem que eu sou mãe de 3 crianças, né? Uma tá com o papai do céu, 2 tá em casa. E toda gestante de pele negra sabe que na gestação a gente tem algumas regiões do corpo que escurece. E as axilas também escureceram. E era um problema no começo do programa de pra repente, gravar. precisar erguer o braço. O que a Juliana escolheu de ridículo? Lógico. Lógico que era o quê? Uma humilhação. Mentira! Super fofo, já fiz tantas coisas. No Ai, fim, eu não li o papel. Cadê o papel, Juliana? Mas No- Ó, o ridículo. Fazer posições do balé. Você fez balé quando era criança? Não, né? Ó, eu? Gente, óbvio que Você também fez. não. Eu tenho cara de criança que fez balé. A Juliana, óbvio que fez balé, né? Eu não fiz balé. Tá, vamos lá. Eu escolhi um fofo, entendeu? Porque eu não ia comprometer a nossa assistente social, a nossa primeira dama. Então nós vamos fazer um negócio fofo juntas. Você tem um problema de saúde? Que comprometa? Não. E aí, lógico que também eu não ia fazer as posições do balé em pé, porque nós não temos câmera. Eu mesma falei sobre isso, câmera. Então a gente vai fazer com os nossos braços. Ah, tá. Vocês estão E preparadas? as pernas? Que a gente Perninhas podem se manter assim e vamos juntas. Ou eu ensino e Ai, vocês gente, não, copiam. Você ensina, ensina óbvio, eu primeiro. E nunca- eu não- depois, não me copiem, depois vocês fazem sozinha. Porque senão não vai ser tão ridículo. Preparadas? Nós temos 5 posições no balé. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Isso, as pernas acompanham, mas nós vamos fazer só os braços, beleza? Sai daqui, que é a posição de base, e vai para a primeira. Calma, deixa eu me posicionar na minha cama. Segunda, pá, mata a pessoa. Terceira, que nós vamos fazer com os 2 lados, certo? Quarta, e essa também é uma posição, ó, para a quarta.
E quinta, a gente fecha em cima. E desce maravilhosas devagar e volta pra posição inicial. Gente, eu nem lembro a sequência, pra Vai. começar. E ó, não vão me fazer uns dedos de alienígena duro desse jeito. Relaxa esses dedos, põe esse polegar pra dentro, não fica assim. Relaxa os dedos e vai. Eu acho isso horrível. Primeira, O que faz depois? segunda, Qual que é a segunda? abre. Só assim? Abre muito ou abre Eu nem Abre posso tudo. abrir. Segunda. Tem uma mesa aqui. Fecha só um lado, terceira. Sobe, quarta. Eu tenho certeza, não é Essa também, fecha a mão aqui. Quarta posição. Ai, lindas. Quinta, sobe. Eu tô fazendo, não deveria. E desceu devagar, quero ver devagar. E fecha aqui embaixo. Ai, que É que eu tô me linda! vendo na câmera, não tá igual o balé. Parece que eu tô fazendo. É que tá quase TikTok aqui, ó. Não tem nada a ver com o balé. E Tá, ó, palmas e pra pega a mãozinha. nós. E que seja um encontro extraordinário. Ai, Juliana. Eu achei super fofo. Não, foi Sério, foi tranquilo. lindo, Foi foi tranquilo. tranquilo. E Com foi certeza. super Eu clássico. tenho certeza que eu tava igualzinha aquelas bailarininhas que ficam rodando no... Tenho certeza. Tinha algumas correções nos braços pra fazer? Algumas. Tinha algumas correções Nos dedos? de dedo? Algumas. Tinha, sabe aquele dedo duro que Ó, você meu tem que amor. corrigir as alunas quando começa a fazer balé, porque não sabe o que faz. É muita coordenação, entendeu? Aí quando você vê o dedo tá assim, ó. Calma, querida, relaxa a mão, solta o ombro. Mas é Foi. isso. Não Deu curti certo. esse Viveu extraordinário. Não curti extraordinário. esse ridículo, mas pelo extraordinário a gente passa. É isso. E aí eu vou te apresentar agora mais um componente do nosso encontro. Você já ouviu falar de espelho mágico? Já. Quando eu falo espelho mágico, que história que você lembra? Da princesa, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Maravilhosa. Eu sempre falo que eu lembro dos trotes. Lembra do, Nossa, Bianca. do telefone, mas eu tu. Vocês não... Não. Sei o que a Bianca faz. Ela tirou esse espelho mágico. Gente, eu vi vocês Eu da comentando lá. historinha só da princesa. Eu vi vocês comentando lá que lembram dos trotes. Eu falei, não falei que é pra alguém fazer. Eu falei que eu lembro de uma época passada. Que existe orelhão. Antes de Jesus entrar na minha vida. E existe orelhão, no caso Antes do não projeto existe. Inabalavelmente. E aí a gente fazia e era a gente perguntava e desligava pra fazer tu. Na cara da pessoa? É sério isso, Bianca? Que ridículo. A gente morava perto da nunca escola. fiz. Ridículo. A Sheila não quer se Eu comprometer, nunca gente. Mas eu sempre lembro. Mas fora isso, eu também lembro das historinhas. E o que acontece? No espelho mágico das historinhas, geralmente a pergunta é feita pro espelho e o espelho responde. Aqui no Em Frente a Mim, não. Aqui no Em Frente a Mim, o espelho que vai te fazer perguntas. Então, tá. nem vi. Tá limpo lá, Ju? Sim, eu limpei. Tá. Que era ela, eu limpei. Tá Antes ótimo. era Olha cheia, lá, ela já- entendeu? Eu tudo limpei, deixei ótimo. arrumadinho. Não tenho nada pra te perguntar, espelho. Já Eu tenho todas as respostas internas. Eu tenho todas as fotos Já. internas. Maravilhosa. Esses espelhos não perderam o emprego, né? Tá todo mundo muito bem resolvido. E esse quadro a gente deu o nome pra ele de E se o seu espelho falasse? O que esse espelho ia dizer pra você? Né? De onde que veio esse movimento do espelho? A gente fala muito do espelho quando a gente se refere à autoestima. Mas eu lembro de experiências, principalmente quando eu fiquei em casa, parei de trabalhar para ficar com os meninos em casa, que muitas vezes quando eu tava limpando, passava assim no espelho, por isso que aquele nosso primeiro vídeo é um movimento que eu tô limpando o espelho. Quantas vezes eu parei no espelho e olhei pra mim e eu e o meu reflexo não estavam em harmonia, e era como se meu reflexo me questionasse assim, o que adiantou você ser a aluna mais estudiosa na época da escola, ter ganhado medalha? Tá aqui em casa limpando bunda de menino, limpando, como se aquilo não tivesse valor, sabe? Como se não fosse importante. Então eu me questionava. E a gente trouxe pro programa porque esse espelho muitas vezes te faz questionamento e também te traz resposta que ninguém mais vai te trazer. Então a gente vai te pedir para posicionar esse espelho. Tá. Aqui a gente não tem assim uma tecnologia avançada pro espelho te fazer a pergunta, a gente fala por ele, entendeu? Ótimo. Mas logo em breve a gente vai dar um jeito de Vai ter um botãozinho aí o espelho vai falar. Mas você pode olhar o espelho e o espelho vai te fazer a primeira pergunta. E você, Sheila, quem é? Eu sou uma filha, sou uma arquiteta, esposa. Hoje eu desempenho um papel como secretária de assistência social, importantíssimo para o município. Eu me dedico ao máximo para o que eu faço. E além disso, eu sou um ser humano que tem sentimentos, que às vezes recebe algumas críticas e que isso dói também.
Não é fácil, até a gente comentou antes que fazer algo, por exemplo, falar com a boca cheia ali, enfim, que as pessoas observam, né? Te observam o tempo todo. E isso às vezes machuca, porque eu também sou ser humano, né? Então eu também tenho erros, eu também tenho falhas, mas eu sou uma pessoa normal como qualquer outra e que eu sou cheia de sentimentos. Eu sou chorona, eu sou muito emocionada, muito emotiva e gosto muito de estar com a família. Gosto do meu momento, não tenho problema algum de ficar sozinha, às vezes até eu gosto, assim, do meu tempinho, do meu mundo ali, do meu ficar voando no meu mundo. E sou muito tranquila, sabe? Eu gosto muito de tranquilidade, de calma, de falar de uma forma mais tranquila realmente, ouvir e falar de forma tranquila. Quando eu preciso, assim, falar mais alto, dar alguma ordem, alguma coisa assim, tem que ser dessa forma, isso até me machuca. Alguns momentos são necessários, mas isso me machuca também, porque não é meu, né? Ser dura não é meu, mas em alguns momentos eu preciso ser. E é isso, eu acho que eu sou essa Sheila. Pode descansar o espelho um pouquinho. Isso tudo que você falou, eu sempre trago essa pergunta, porque a gente gosta das respostas, são muito interessantes as respostas que vêm. Se você tivesse que escolher uma frase ou uma palavra para responder essa mesma pergunta, e você quem é? Colocando todas essas respostas que você deu, qual seria essa palavra e qual seria essa frase? Qual que é a primeira Super palavra? te representaria. Eu não a sei primeira palavra, assim, porque que eu vem? estou me sentindo na minha terapia. Por que será, gente? Não é terapia, mas é bem terapêutico. Em frente a Por mim, que será, Por gente? que será que tem uma psicóloga aqui? é bem terapêutico. Inclusive pra nós, tá? Responda você mesmo. O que você faria? A gente faz uma piadinha no meio, faz uma brincadeirinha do nada, né? Do Mas nada. então. Afinal de contas, quem é você? Aí assim, mas do nada. Então, depois dessa brincadeira. Quem é você? Só isso. Ah, mas tem como, porque eu já tô vendo aqui várias palavras. Mas qual que vem pra você? Percepção. Assim, pensando em toda a resposta que você. Ai, paciência. Eu acredito que tudo na vida precisa de paciência. Então eu me resumo em paciência, em esperar o tempo certo, ter paciência de também tomar decisões. Às vezes acontecem coisas que não é o que você gostaria no momento, mas você precisa de ter paciência para lá na frente ter o resultado que você espera. Então, para mim, eu me resumo assim em ter paciência. É diferente de ser uma pessoa lerda, Apático, né? apática. Não, paciência que tudo tem o seu momento. É o tempo certo, né? De todas as Eu coisas. já falei aqui que eu acho incrível essa pergunta da Bia. Porque vocês se definem, né, pro espelho. Então, quem é? E a gente fala muita coisa quando a gente se olha. Ah, eu sou isso. E no meio dessa monte de coisa, fica muito claro Pra pra quem nós tá aqui ouvindo. o que você é. Aí, quando ela pergunta uma palavra, vocês trazem certinho. Eu tinha Você pensado em trouxe- tranquilidade, alguma coisa Eu sobre calma, como ser tranquilo. eu também, calma. E ela trouxe paciência. Então veja, porque realmente Tá, é algo que sim, te tá, define, obrigada. te define assim na tua essência. Então tudo que você falou, todas elas estão baseadas nessa calma, nessa paciência, nessa tranquilidade. E o que é Então, interessante isso que a Ju tá falando, uma reflexão, né? Eu sempre vou trazendo as reflexões, eu gosto. Sobre isso que a Juliana falou as meninas estão aqui falando, olhando no espelho, né? Se abrindo realmente. Vocês estão aqui também para se abrir e serem quem realmente são. E a importância do ser e do parecer, porque algumas vezes, em algumas situações ou algumas pessoas que a gente encontra, aquilo que a pessoa fala dela ou que ela demonstra dela não é o que nós enxergamos realmente. Aí você não precisa ser dito, você olha e você fala, não é. E quando a pessoa está sendo verdadeira, quando a pessoa está realmente ali agindo em essência, sendo sincero, Isso a é muito fala, natural. A fala o comportamento, também tudo fala geralmente sobre ela. já está falando sobre ela, né? Então é o parecer e o também ser realmente. E né? sabe o que eu quero dizer? Que eu acabei de descobrir, sei lá que episódio que nós somos, porque sabe que eu me perco, né? Que eu sou essa pessoa. Então eu não sei qual episódio que a gente tá gravando, mas enfim. Eu tenho percebido que realmente é terapia, mas é bem terapêutico aqui, né? Porque o nosso cantinho, Mas tem as o pessoas toque da psicóloga. tem, ela, é tudo, eu sabia, é tudo culpa dela, certeza. Ela fingindo que não sabia disso. Eu tô bem assim, mas você não sabia do objetivo do programa desde o começo, Juliana. Você esqueceu que eu não entendo, só vou entender lá no final, no último. Gente, Gente. e realmente eu não gosto, porque a Juliana realmente foi assim, Juliana, você topa participar de um programa? E ela falou, tá.
Aí a gente já Eu contou realmente essa não história. sabia de um monte a de gente coisa. já contou Já. essa história, Sheila. E ela ficava assim na mesa e eu lá. Escrevendo, porque na época eu tava tentando colocar dentro do edital, né? E aí eu escrevendo e ela ficava assim, ciscando em volta da mesa. Então, realmente, não E eu vou... tô aqui, gente, tipo, sabe aquele paraquedinho, aquele bonequinho de plástico que cai no lugar? Eu caí aqui de plástico. De vez em quando eu tô entendendo, de vez em quando não. Mas tô aqui, eu vou seguindo, entendeu? Pego rápido. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você viu que a gente tem alguns elementos de decoração aqui, apoio da detalhes de decorações. Ainda falando sobre quem você é, olhando o que a gente tem de decorações aqui, qual elemento você acha que simboliza essa tua essência, esse quem você é? Ai, eu já bati o olho desde o início. É. A figurinha dessa... Se você quiser mostrar, essa câmera aqui, ó, ela está em você. Ó, essa vem aqui na frente, se você quiser mostrar. Eu acho Olha que que simboliza linda. cuidado. Eu amo essa. Eu acho que, por mais assim que talvez pareça uma mãe, Uma mãe. cuidando dos seus filhos, mas o papel da mãe também é cuidado. E às vezes a equipe me fala bem assim, você é a nossa mãe. Eu falo, o que eu faço? Que eu não sei ser mãe. E olha, realmente, Mas- a Sheila tem um perfil de cuidado, né? Pode deixar aqui, eu quero deixar aqui agora, porque te representa. A tua vai própria ficar- atuação Na hora que eu na cheguei, eu já assistência. olhei. É, Eu, eu sei acho se que é por pode deixar aqui. devido à minha profissão, né, decoração, eu já olhei todo o cenário, tá, gente? Ai, é, gente, ela é bati o olho. arquiteta, que Esquecido vergonha do foi a detalhe. gente Na hora mesmo que eu que bati fez. o olho. E meu pai, no dia do meu aniversário, ano passado, ano atrasado, de 30 anos, ele também me deu eu tenho lá no gabinete, uma menininha, uma mulher segurando uma menininha no colo, só não tem essa figura aqui também. E a hora que eu entrei, eu falei, nossa, muito parecido com o presente Nossa, que meu que pai me legal. deu. E realmente Tem- simboliza nossa, muito pra mim, é assim, simbólico. cuidado. O cuidado. Cuidar, independente se é mãe Se é mãe ou não. não tá relacionado ao maternar, é que na Não. maioria das vezes o maternar também grita É cuidado, super. então, né, mas não é Eu amo, literalmente tá? o maternar. Essa peça aqui foi uma peça que eu bati o olho lá. Eu sou apaixonada também nessas peças. É, Há e a detalhes. minha, é a muito que eu bati o olho foi delicada. essa, né? Então, assim, É. tem muito a ver. Essa também. daí já é uma peça com uma imagem mais forte, se você perceber. Assim, Essa uma- fui eu que, quando eu olhei, eu falei, É. cara... E essa daqui, ela traz Ela esse traz movimento uma mesmo de delicadeza, delicadeza. mas- É, eu também. Eu tenho Será que elas estão um querendo dizer que eu apego. não sou delicada, gente? Não, Com Será? certeza. Eu não Será, consigo gente, ver. que eu tô pegando um toque aqui? E eu que tô me denominando delicada. Ai, gente, eu sou Ai, tão gente, a fofa. Juliana é toda fofinha. Ontem eu cheguei em casa, Sheila. A gente gravava ontem de manhã e aí eu tinha limpado toda a casa pra poder gravar cedo, né? Eu cheguei em casa depois da gravação, depois do dia inteiro de gravação, meus filhos tinham enchido os baldes de água. Tudo de Jogaram na cuequinha. casa. Aí essa aqui já... Cuequinha escorregando na área, Eles feliz. vinham e escorregavam assim, né? Eu preocupada por eles cair e pela casa que eu tinha. assim. Isso, bem grossa, brigou com os meninos Mas tudo. eu sou muito da não violência, mas sou muito firme. Porque aí eu já E cheguei, eu e ela corro no ficou carro. no carro assim. Ai, que- Ai, Bia. Ela é delicada. E ela vem assim, mas eles Bia, são tão não fofinhos. Eu falei, briga. Juliana, eles precisam entender a responsabilidade de organizar as coisas, Juliana. Não, porque ela ela é desceu do toda... carro fervendo e eu... Mas eu ai, devi, cara. respirei e falei assim, Miguel Luigi, você sabe que você fez errado, sair catando os baldes. E ela ficava, Eu não "Ai, saí, né, com o carro. Bia." Aí eu fiquei, a princípio, falei, ela vai acabar com ele, tadinho. Gente, Não, daí esse acabar não é bater, tá? Eu sou é contra a disciplina, violência, ordem, mas sou disciplina. firme, eu sou muito da ordem. Aí ela que, ai, será que eu sou delicada? A Juliana é, toda delicada também. Viu? Por isso que Aí eu eu gosto vou dessa imagem. Agora eu vou falar pra você olhar para o espelho novamente, porque ele ainda quer te fazer mais perguntas. Tá. Você nos falou quem você é, mas você se lembra quem você era antes de você ser quem é? Pouco. Eu acredito que quando a gente vive, né, o momento aqui, você acaba deixando para trás algumas coisas assim. E da minha adolescência, eu lembro algumas coisas, né? Mas não, para mim, eu sei que tem gente que lembra de tudo, mas para mim eu lembro pouco. Da adolescência da já e adolescência. da infância? Da infância. Você trouxe teu pai. Bem pouco. Você pode baixar. A gente fala pra baixar porque às vezes a luz vai bater e vai dar reflexo. Olha lá, ó, lá na sua blusa já tá dando E reflexo. no teu olho. Pode, né? pode ficar à virar vontade. ele assim, a gente descobriu só depois gravando que ele dava reflexo. Assim, depois, O espelho é só pra perguntar que, mesmo. depois que ele perguntar, você pode virar, só pra não Tá. dar o reflexo. Você então nem tem muitas lembranças da sua Eu infância, tenho da sua adolescência? pouco. Eu realmente tenho uma memória assim muito curta, mas eu vivo muito presente. Então, às vezes, o meu irmão fala assim, você lembra? Eu falo, não lembro. E você não lembra de coisas Não que às vezes lembro ele muito, traz e aconteceram porque quando vocês eu eram não lembro pequenos. de muita coisa. Você tem muitos irmãos? Tenho 2.
Meninos? 2 meninos, eu sou a mais nova. A menina O mais meu irmão mais velho, ele tem uma diferença, se eu não me engano, de 13 anos. De Entre você? e Aham. ele. Isso E é- o outro de 4 anos. Então eu convivi mais com o irmão do meio. E assim, ele lembra de muitas coisas, eu já não lembro de quase nada. Às vezes Quando eu olho senta a foto família, assim, e falo, foto, ou quando senta a família pra falar de algum episódio, aí você tá sempre até da meio... faculdade, às vezes as minhas colegas de faculdade trazem alguma lembrança. Pouca coisa eu lembro, mas não é muito não, é Não só é, coisas não mais é aquela marcantes lembrança mesmo. continuada, né? Eu Não, a tenho gente já muita falou- dificuldade com memória. A gente já falou alguns momentos do programa, algumas convidadas trouxeram mais aquele branco, sabe aquela fase da vida que tá apagada? Você não é só a infância, você tem realmente a questão da memória. Eu vivo muito presente, eu não sei porquê. Mas você lembra, por exemplo, a Sheila, quem a Sheila era? Tipo, A sensa- por exemplo, uma hoje sensação. você trouxe uma Sheila que tem muito o valor da tranquilidade, da paciência. Você trouxe muito a mulher Sheila. Você lembra um pouco assim sobre você, a menina Sheila, a adolescente Sheila? Olha, eu lembro de quando nós morávamos numa fazenda, eu vivi muito tempo em fazenda, né? Meu pai sempre morou em fazenda, enfim. Minha mãe cozinhava, né, pra fazenda e eu, assim, saía de casa, se eu não me engano, umas 9 horas da manhã de ônibus para estudar à tarde. Então a gente estudava à tarde. Então esse momento, assim, eu me recordo bem, porque meu irmão, ele tem problema com sono. E sempre na volta da escola, terminava a aula às 5 horas, a gente pegava o ônibus e o ônibus ia parando de fazenda e fazenda. Deixando Deixando todo mundo. E meu irmão sempre dormia dentro do ônibus e ele sonhava. E ele não dava aqueles espasmos, assim. Não, ele conversava, ele fazia piseiro dentro do ônibus. E assim, eu tinha que ficar cuidando dele. Eu era mais nova e tinha que Mas cuidar tinha que dele, cuidar. né? Então, esses momentos eu lembro, assim, de coisas mais específicas, de morar na fazenda, de ter que sair 9 horas da manhã, por exemplo, poder estudar. tomar café, me arrumar, pegar o ônibus e ir para a escola. Para 1 hora, tá? Entrar Na sala de aula. Uhum. Então, o motorista, né, o ônibus ficava na fazenda onde nós morávamos, então eu era a primeira a entrar no ônibus E a última a sair. Então, a Gente. vida, assim, de criança, enquanto morava Isso na já- fazenda, isso se criança. resumia isso. Pequenininha. Enquanto criança. Meu irmão demorou para ser alfabetizado por conta disso. A gente sempre morou em distante. fazenda, né? Aí nós começamos a ir na aula mais ou menos no mesmo período. Então, essas lembranças eu vocês iam tenho. juntos. Aí, quando nós mudamos para a cidade, né, que meu pai falou assim, olha, não tinha mais sala de aula para o meu irmão. Chegou no, se eu não me engano, 4ª série, não tinha mais escola para ele, então tinha que ir para a Tinha que ir pra cidade. Aí meu cidade. pai largou a fazenda, aí Pra nós vocês morávamos poderem. na cidade. Depois de pouco tempo a gente já foi morar numa chácara de novo. Então a minha vida toda foi assim, mais na fazenda, chácara. Chácara. E se resumia assim, e na chácara tinha que andar 3 quilômetros para pegar o ônibus. Então se saía a pé, ia pegar Caminhando. o ônibus e tinha que pegar o ônibus de novo. Que bom que Eu falei, você já "Meu tinha a Deus." paciência ali, né? Se não tinha, desenvolveu nessas andadas. Então, essas situações mais de morar em fazenda, chácara, escola, pegar ônibus, eu me recordo bem. Depois, meu pai foi morar num assentamento, que daí já era minha adolescência, e também tinha que acordar 4 horas da manhã, me arrumar, Aí era tomar de meu manhã, café. a Aí era aula. de manhã. De manhã, aí porque tinha que aí pegar é o ônibus colegial. também. Nossa. Aí era ensino Ô, médio, Sheila, né? e voltando assim um pouquinho ali na infância, era bom? Ah, Era gostoso? era Apesar gostoso. dessa sofrência, pra você, a tua ideia, assim, quando você lembra, tava Não, tudo era bem, gostoso. assim? Era bom, porque assim, eu sempre fui de poucos contatos, poucos amigos, mas tinha muita gente, então eu ficava observando todo mundo. Eu gostava de observar, eu via meu irmão sonhando à noite, eu via o pessoal cantando, e daí misturava criança, adolescente, Todo mundo até junto. professores iam junto no ônibus. No ônibus. Então eu ficava Então observando, era pra mim gostoso. era bom. Era bom. gostoso. E você era a única menina, 2 irmãos, né, meninos? Uhum. Na fazenda, na chácara, nos lugares onde você tava, tinham outras meninas pra você brincar? Ou era um universo mais masculino? Era mais masculino. E eu tinha bastante primos, né? Então, final de semana eles iam lá pra casa. E era mais masculino mesmo. Então, eu jogava bet, jogava futebol. É isso que eu queria Eu saber, ia as te suas perguntar. Jogava brincadeiras. futebol, bolita, bola de gude, né? Bola de gude. Pega-pega, esconde-esconde, essas coisas assim, mas mais com meninos. Aí os meus primos gostavam de caçar, né? Com estilingue, né? Estilingue. Caçar Uhum. passarinho, essas É, na coisas. fazenda é isso. Fazenda, sítio. Eu aprendi a tirar, eu aprendi Estilingar a galera. Estilingar. A gente tá, Rafael Tudo. tentou, eu sou péssima. Tudo mais assim voltado para menino, porque era mais o meu convívio. Eu tinha algumas primas, tenho, né? Mas
elas eram menores do que eu. Então, a minha A faixa idade não etária bateu. não batia Aí muito com você ia delas. com os meninos. Era mais com os meninos mesmo. Deixa eu te aproveitar essa fase pra te fazer uma pergunta, Ju, pega ali o Esse nosso... eu gosto dele. Ai. A gente só tem um problema que a gente tem medo dele começar a tocar e a gente não conseguir parar mais de tocar ele. Não, você tá girando, vai quebrar ele pro lado errado. Ele não tá girando, mas agora Tá girou. girando. A gente tá falando muito de infância, né? Uhum. Você se lembra da infância, como você tem essa questão da memória, você se lembra assim, se você tinha sonhos, o que que você pensava, como é que era a vida pra você, o que você via dessa vida que você conhecia? Essa parte eu lembro. Essa parte eu lembro bem. Eu sempre quis viajar. Gostava muito de viajar, assim, de conhecer lugares, conhecer pessoas, de não ficar ali onde eu estava. Então eu gostava muito. E eu queria ser árbitra de futebol. Caramba. Ou bandeirinha, né? E assim, na época, não tinha, né? Era pouquíssimas, né? E meu pai, ele sempre teve mais essa parte conservadora, assim, de filha só sai de casa para casar, filha minha não vai, por exemplo, estudar sozinha, morar em outro lugar, né, para estudar. Isso não é coisa de mulher, E eu né? queria ir para São Paulo, eu queria estudar, enfim. E o meu sonho nunca foi casar e nunca foi ter filhos. Por isso que quando eu vejo a imagem da mãe aqui, Não é sobre isso não pra é você. sobre isso para mim, realmente. É sobre cuidado mesmo, né? Cuidar das pessoas, cuidar do outro. Então eu sempre tive essa vontade de viajar, conhecer lugares, e eu nunca tive o sonho de casar, entrar na igreja, assim. Meu pai fala, será que eu nunca vou ter a chance de te levar no altar? Eu falei, pai, se depender Porque de é a mim, única não. filha, verdade. É verdade, é a única filha. Mas Foi ontem desde que nós criança. trouxemos, a gente trouxe alguma coisa que nós também não tínhamos esse super sonho. É que a né? gente tava falando de... Eu não lembro, mas gente, é difícil, travou, bugou, normal. A gente Eu não me lembra acontece do o tempo. Todo. A Você gente- lembra de tal coisa? Gente, eu não Bugou. tinha esse problema antes do Em Frente a Mim. Depois, gente, joga tudo na conta do Covid. A gente gravou Eu falo que depois ontem do Covid sobre ninguém tem maternidade. memória. A gente estava falando ontem, só que essa maternidade, é que a gente, pra vocês não, tá? Mas é porque a gente grava e depois vocês recebem em outra sequência. Mas ontem mesmo aqui, na vida real, a gente gravou com uma convidada falando que é um tema que vocês vão receber bem interessante, falando sobre o que vem e chega mais junto com essa maternidade. Nós estávamos falando sobre a maternidade solo, né? E trazendo essa questão do casamento. não ser, muitas mulheres não terem esse sonho, enquanto algumas tinham esse sonho, né? E como tá isso tudo bem. Vai mudando vai conforme o influenciando contexto. a sua Sim. vida, né? E por que você chega lá? A gente também. Eu também sou. Eita! É a delicadeza dela. Ai, eu sou tão fofa, viu? Coloca Às o negócio vezes aqui. não. Vou colocar mais pertinho de você, Chico. Ai, aqui, tá bom, pode deixar sobre que o eu cuido. cuidado, fazer, né? Aqui. Que aqui dá um rolão. Só pra garantir. E eu também sou a única filha mulher e ainda bem que o meu pai não tinha muito. Meu pai não era tão conservador, não é tão conservador, porque senão fica mesmo uma situação, Sim. você é a única filha menina e de repente você não tinha esse desejo. E eu ia te perguntar essa vontade toda de viajar, porque você estava lá no interior mesmo, considerando fazenda. Da onde que veio isso? Da onde você Eu ia te via, perguntar, você assistia? falando de São Paulo e tal, e essas referências vinham de onde? De onde? Então, eu não sei. Talvez da escola, de livros, geografia, Ah, era essas do coisas. aprendizado Porque mesmo. o meu pai e minha mãe, eles não tiveram essa oportunidade. Meu pai e minha mãe foram conhecer o mar no meu casamento. Depois de, assim, muitos Já a anos. idade. Nunca isso. tinham viajado de avião. E eu já tinha esse desejo, assim, de liberdade mesmo. Que de bacana. conhecer o mundo, de... Por mais que eu sempre fui reservada, sempre fui mais tímida, eu sofri bastante preconceito na escola, tá? Porque eu era, assim, aquela pessoa bem retraída, né? Mas eu tinha esse desejo de evoluir. O tempo todo eu tinha esse desejo de evoluir, de sair, né? De conhecer as coisas. Conhecer outras coisas E além daquele desde mundo ali. criança isso é muito bem definido em mim. Até a parte de arquitetura. Eu já desenhava casa, ajudava a projetar ali. Meu pai é carpinteiro. Então eu ajudava ele a fazer os desenhos ali, né? E até ele eu perguntava para ele assim, mas por que 2x4, 2x3? tamanho. O tamanho dos espaços. Né? E assim, porque tem que ser. E eu falei, mas o que vai dentro? Então eu sempre questionava sobre isso, então sempre foi meu.
desde criança isso estava bem desenhado em mim. A arquitetura, viajar, conhecer pessoas, não ter filhos e não casar. Não era o meu sonho. Eu sempre falava, se um dia eu casar, tem que ser descalço, pé na areia e na praia, no mar, né? Caramba, E minha Não mãe aquela, casou, aquela, eu aquela não festa conhecia o mar. tradicional. Eu não conhecia, meus É, pais por não isso que eu conheciam, então a perguntei. gente não conhecia. E era o meu sonho desde criança. E assim, a minha mãe sempre fala, ai, para de ser boba, para escolher roupa, né? Nossa, era um saco para escolher roupa. Minha mãe não podia me dar presente porque eu sempre queria trocar. Parece que não era Nada o mesmo a ver. gosto, né? Aí ela falava bem assim, então você vai junto, você vai escolher. Então ela não me dava mais presentes porque parecia que não era o mesmo gosto. Ela falava assim, parece que você não é filha nossa. Muito Da Você onde é que saiu diferente. essa menina? Eu sou a cara da minha mãe, gente. Eu sou a cara da minha Sério? mãe. É esteticamente, mas Por os teus dentro, desejos, os teus sonhos, as tuas ambições eram muito além daquilo Era ali além que do você- limite deles, que eles né? Do que eles conheciam. conheciam. E Olha que legal. assim, eu não sei exatamente quando surgiu isso e de onde surgiu. Acredito que realmente foi de escola mesmo, né? Eu sempre tive, apesar da rede pública, eu tive professores muito bons na rede pública. Eu estudei em Sorriso, né? E durante muito tempo sempre estudei na rede pública. E tinha professores de geografia, de história, então assim, te leva para conhecer o Vários mundo, né? lugares. É. Então talvez seja isso. A importância da educação. Meu irmão né, mais você velho trazendo também é isso. professor, É. então ele sempre me incentivou. Eu lembro que ele era formado em matemática e espanhol. E assim, eu queria aprender espanhol de todo jeito. Já tinha a questão Da das língua, línguas, né? isso. Aí eu Já quero ir para outros queria. lugares que falam essa língua. Conhecer. A diretora da minha escola, isso já tinha saído da fazenda, né? Isso é algo que eu lembro. Era a primeira dama do município. Nossa, eu ficava assim, falei, a primeira dama do município é a diretora da minha escola. E na época legal. podia ainda, né? Hoje não. Hoje é só mais cargos de secretários mesmo, né? Alto escalão que fala. Mas antigamente podia. E ela era a mulher do prefeito, a primeira dama, e era a diretora da minha escola. Eu ia te Então, assim, perguntar sobre essa referência, o que você tinha de referência. Então, assim, vamos supor, essa mulher em algum momento foi uma foi referência. uma referência pra também. você. E ela é arquiteta também. Tá? Ah, então Ela tem. é Talvez tenha sido uma Talvez tenha referência. sido uma E essa referência. fase que ela foi a tua referência, você já era assim, mocinha, adolescente, porque você estava na cidade nessa Já, fase. eu né? acredito que eu tinha uns 10 para 11 anos. Tava no começo da Eu pré-adolescência. tava. Uhum. Isso segue, Sheila, na adolescência, todo esse desejo? Acho que até aumentou, Segue. então. Eu saí de casa, assim, saí para morar sozinha com 16 para 17 anos. Porque, assim, sabe quando você já não cabe mais naqueles limites? E não porque era ruim, porque assim, já não cabe. Meu pai sempre me deu muita condição de estrutura mesmo. Meu pai sempre trabalhou muito, teve casa de aluguéis, né? Não teve estudo. Meu pai ele é analfabeto, minha mãe teve até a 4ª série. Mas todos os filhos dele têm nível superior. Então ele deu escolaridade para Incentivaram. todo mundo, enfim. Ele sempre incentivou muito, deu suporte, mas tinha uma certa limitação. Eles eram evangélicos também. Não são evangélicos, né? Eu também sou, mas assim, eles tinham uma limitação. E aquilo já não cabia para mim. Eu queria fazer curso. Aí ele me levava e ficava na porta do curso, lá esperando sair. Fazia natação. Ele levava e deixava Ficava lá. esperando, porque assim, não pode andar sozinha. Bem assim, né? Aquele sentimento de conservador mesmo. Talvez seja a realidade que eles tenham vivido, porque o mundo para a mulher nunca foi fácil, nunca foi bonitinho. Recentemente a gente viu um assassinato ali em Colíder, né? Então, a mulher, ela realmente sofre abuso, ela sofre... Tem uma realidade Tem uma aqui, né? realidade diferente. Social, a gente sempre fala Social, muito realmente. Então, talvez seja esse cuidado de proteção de menina, filha mais isso. nova. Um medo, né? Esse medo, realmente. Mas não cabia para mim. Eu queria te perguntar isso. Antes de você chegar aqui, eu já ia te perguntar como que foi pra você quando você começou a perceber que você realmente era diferente. Você contando assim, eu vou muito pensando na minha história, né? Eu Porque também, eu tô também fiz aqui. esse movimento, né? Então eu também saí de casa. É o mesmo movimento, né? Então nós somos 3 filhas mulheres. Então um movimento mais conservador, mais rígido, até acho que a palavra Sim, seria essa. rígido. E os meus sonhos, eles eram muito fora da caixinha.
Mas pra mim teve um sofrimento interno quando eu me percebia diferente também. Quando eu falava, cara, eu sou muito diferente. Você teve esse sofrimento interno de falar assim, eu realmente sou muito diferente deles. Não, eu né? sofria porque eu queria fazer e não deixava. E eu sou muito assim eu gosto muito do meu jeito. Então eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ir lá executar, eu gosto de ver as coisas prontas, né? Então eu sofria por conta disso, que eu queria fazer e não podia. Eu ganhava às vezes bolsa de estudo, curso, natação, por exemplo, foi uma bolsa que eu ganhei numa escola particular, enfim. E daí ele não queria deixar eu ir, mas daí foi e me Deixou. levava. Fiz aula de inglês, também ganhava bolsa. Enfim, eu sempre fui uma aluna assim razoável, né? Então eu sempre estava ganhando bolsas, alguma coisa, e eu tive sempre muito acesso, mas não era o que eu queria. Aí eu lembro que assim que o divisor assim de águas mesmo foi eu ganhei um curso de operador de telemarketing. Caramba, sucesso total. Boa tarde, senhora. E ele não queria deixar eu fazer. Daí eu falei, pai, eu quero fazer, eu quero trabalhar, enfim. Aí ele falou, então você vai ter que morar na cidade. Eu falei, então eu vou. Então pronto. E aí, essa Então, ideia do trabalhar também era visto de uma outra forma ou não? Eles já eram Não, mais abertos? trabalhar não. Mas assim, o fato de ser independente, sim. Se Então, bancar, se sustentar, Viver sozinha. viver sozinho. Ter a independência. Não que seja errado assim você ter um relacionamento. Mas hoje eu tenho um relacionamento muito bom, mas eu também já vivi sozinha, então eu me viro bem sozinha. Então essa você é a não questão. depender do Não outro, depender. né? E isso você É está só- falando é uma coisa que a gente falou ontem, inclusive, porque eu tinha o medo do casamento porque eu achava que o casamento ia me tirar de mim. Assim, eu não vou poder, porque a realidade que eu vi ali menina, né? E a gente entende depois que a gente cresce e amadurece, que ser independente dentro de um relacionamento é isso. Acho que esse outro, eu não preciso E do que o outro outro para não- me também fazer não- feliz. É um complemento e não uma Complemento, dependência. Assim isso. como o outro também tem sua particularidade, sua individualidade. Isso é E respeitado, quando o né? outro também não te coloca limites, Tá tudo isso bem. faz toda a diferença, Toda a também. diferença. Eu tenho para mim que o casal e a família cresce muito mais quando cada um tem a sua particularidade e respeita. É porque você cresce, eu cresço e nós crescemos juntos. Então Isso. é Eu muito costumo mais falar benéfico com- para a sociedade até. Não, eu costumo falar com meu esposo, eu uso uma analogia bem quinta série, até pra isso. Porque é verdade, é importante que o casal... Então, vou usar a minha situação, né? Aqui tá a Juliana, aqui tá meu esposo e aqui tá um caminho que a gente anda juntos. Ah, mas como assim existe um aqui? Sim, existe, porque esse caminho ele tem que fazer o quê? Se encontrar o tempo todo nesse do meio que a gente anda junto. Mas, de repente, ele vai ter curvas aqui e eu vou ter curvas aqui, porque é onde eu caminho sozinha. E a gente precisa se encontrar de novo. E eu acho que nós, meninas lá atrás, não sei, ensinaram pra nós que o casamento era só isso aqui. Na verdade, eu aqui. fui ensinada assim. Éramos eu, ele, e parecia que o casamento eu tinha que deixar de ser eu para andar só um único Nesse caminho. caminho. E aí eu Assim. olhava e eu falava assim, pô, eu não quero isso pra minha vida de jeito nenhum. Porque eu vou ter que me anular, eu tenho um monte de planos, eu tenho um monte de sonhos, eu acredito muito no que eu posso fazer. Eu vou ter que deixar tudo isso. Por quê, né? E aí a gente entende que não é E sobre aí isso. a gente entende errado, por isso nós não queríamos casar. Você Era- viu que ó, era- a convidada ontem não, a Sheila não queria, eu, você, as nós não minhas queríamos. irmãs Por quê? são do mesmo Porque a história. gente Não é a imaginava, prioridade, mesmo isso, né? porque a gente pensava, ou nós vamos caminhar aqui sempre juntinho, ou quando ele fizer a curva dele, eu tenho que ir junto atrás, bem bonita. E A minha deixar a minha, curva às eu não vezes. posso fazer. Então eu acho que hoje a gente precisa, é uma questão como que a gente fala? Utilidade pública. Precisamos falar sobre isso, que é importante sim que nós mulheres tenhamos a nossa realidade, a nossa Trazendo vida. para o nosso tema, né? A gente está falando aqui da adolescência. Por que é importante hoje você, enquanto mulher, falar sobre isso? Eu, Juliana, porque nós temos meninas ainda que ainda pensam assim. Meninas que a gente está falando de uma realidade social, gente. A gente está falando de fatos, né? Então, assim, nós não estamos criando hipóteses, nós estamos falando do fato da realidade da mulher, da sociedade que a mulher vive. E muitas meninas ainda são criadas nesse São mesmo padrão, ensinadas, ensinadas, para elas entenderem que não, que elas não precisam deixar de ser quem elas são. E ir Né? para um Independente extremo, de né? qual seja a escolha. Não sei se elas querem casar, se elas querem ser mães, se elas querem trabalhar fora, se elas querem viajar. Independente de tudo, saiba quem é você e você não precisa deixar de ser quem você é. É isso, a gente identifica muitos ciclos, falando em social, né? A gente identifica muitos ciclos dentro
da realidade da estrutura familiar. Então, os filhos repetem aquilo que os pais viveram. Então, a gente vê mães sendo mães muito jovens, porque a mãe foi. E continua aquele ciclo. Então, para a gente romper esse ciclo e mostrar outras possibilidades, é um pouco desafiador, mas nós temos tentado fazer isso. Então, quando eu falo que eu não sei em que momento surgiu isso em mim, essa vontade de liberdade, provavelmente foi alguém, algum professor, alguma influência que rompeu isso em mim. Porque senão eu iria viver ali aquele mesmo ciclo, né? Meus pais, eu considero que eles me deram uma realidade social diferente da que eles viveram. Mas ainda assim, a realidade cultural deles, assim, limitavam bastante eles. E eu consegui romper isso. Deu trabalho. Meu pai ficou 2 anos sem falar comigo. Eu ia te perguntar isso. Aí chega nessa fase, por exemplo, 16. Você vem, então você sabe, você vem pra cidade mesmo. E como que foi? Rompimento de ciclo. Uma menina, como que era a menina Sheila? Vamos tentar aqui voltar para você nos trazer nessa ideia de quem que era a Sheila nesse momento. A menina Sheila de 16 aqui. Eu já tinha que ter muita responsabilidade. Porque eu precisava pagar aluguel, trabalhar, não parar de estudar. Eu ainda assim, eu perdi, se eu não me engano, uns 2 anos de sair do ensino médio e iniciar a faculdade. Fiz alguns vestibulares, passei assim em alguns, mas não era aquilo que eu queria. Fisioterapia, farmácia, biomedicina, enfim, educação física. Fiz vários vestibulares, assim, passei. Falei, mas não é isso. Falava, não é isso que eu Você ainda já quero. sabia o que você queria ou ainda não? Ainda não. Eu sabia que era algo voltado a design, a realmente construção civil. Eu fiz vestibular para engenharia civil, assim, várias vezes e não passava. Eu passava no Que não Não era. era. Tava eu distante. falava, gente, eu quero ser engenheira civil. E quando eu consegui entrar na faculdade de arquitetura, eu me identifiquei que realmente parece que era providência divina, né? Porque se eu tivesse feito engenharia, não era o que eu realmente gostava. Talvez você fosse Aí eu fui decepcionada fazer com o a curso. arquitetura porque eu não passava em engenharia civil. Eu fui para o Paraná fazer vestibular, na Estadual do Paraná. Fiz aqui no Mato Grosso também, cheguei a passar de arquitetura, daí da Unemate, em Barra do Bugre, se eu não me engano. Ah, E que é onde daí, tem o curso. Só que era integral e eu não conseguia. Eu falei, poxa, fiz um vestibular que não era o que eu queria, né? Primeiro eu queria engenharia civil, não passava. Daí eu passei na estadual para arquitetura, mas aí eu não podia, porque era integral, não tinha que trabalhar. Eu ia falar, eu ia A trazer realidade, isso, a realidade não condizia. permitiu. Aí eu continuei fazendo cursos, eu tenho muitos cursos, assim, por isso que eu adoro ofertar curso lá na secretaria, né, de qualificação. Operador de telemarketing, operador de caixa, computação, marketing também, já fiz. O que aparecia, você que fazia, aparecia, você eu queria ia fazendo. A minha aproveitar. mãe fazia isso com a gente desde que nós éramos Fazia meninas. vários cursos. Tudo que tinha de curso da prefeitura. Gente, eu tenho Tudo curso, que era de agora graça, vai eu mudar. fazia. Eu comecei, eu lembro da secretaria de oferecia já, então eu tenho curso de teclado, a gente já fazia curso de teclado. De Tinha curso de ponto digitação. cruz, tinha curso de vagonite, aí tinha curso nada a ver, daí era informática, que naquela época tinha. E todos os cursos que tinham. Porque a ideia era, vai que uma hora eu preciso estar aqui, né? Não, a Tira daqui. ideia da minha mãe era, vamos, pelo amor de Deus, que é 3 é muito. Vamos fazer alguma coisa. Não, e antes E de eu aí fazer, eu você- ia fazer a outra pergunta, mas Não, antes eu acho que a queria gente ver vai chegar a lá. arquitetura, porque aí você realmente vai cursar arquitetura. Aqui. Aqui em Sinop, Aqui em Sinop. porque eu não passava em engenharia civil, que eu queria ser engenheira civil e não passava. Então você entrou Eu falei, chateada. entrei contrariada, né? Eu falei, vou fazer arquitetura que está no mesmo segmento, depois eu faço uma pós, uma especialização na Mas área está dentro do da que... construção Posso civil. te fazer uma ali mesmo. pergunta? Qual que é a relação de cuidado e construção? Como para você? Hoje, para mim, é muito claro a parte da arquitetura ali, porque a arquitetura ela é totalmente humanas, ela não é exatas. A arquitetura ela é cuidado. Eu fiz uma pós em Cuiabá e a gente trabalhou muito essa parte de psicologia das cores, dos ambientes, do que o ambiente representa para o teu bem-estar. Então, ela é além de saúde, ela é bem-estar. Então, a arquitetura hoje, para mim, eu me visualizei ali de uma forma muito real, porque
realmente é cuidado. E não, Sobre não cuidar. era engenharia mesmo, E não então, era engenharia. claramente, porque a engenharia é o bruto. ali, É né, só a o- estrutura É mesmo. né? totalmente diferente. É A arquitetura, você pensa assim, se o idoso não vai se bater num móvel, se ele não vai tropeçar no tapete, se a criança não vai bater a testa no canto de um móvel. Então a gente pensa realmente em tudo, em espaço, em iluminação, em ventilação, o que aquela cor vai proporcionar assim, para o bem-estar da pessoa. Se de repente uma pessoa que está depressiva, o ambiente ele pode se tornar mais Sim, depressivo para ela. É verdade. Então a gente estuda muito sobre o bem-estar de quem vai usar aquele ambiente. E até a gente não gosta muito, eu em especial, de falar muito sobre tendências. Porque assim, a tendência ela vem, ela passa. Eu gosto de olhar o que o meu cliente ele precisa, a identidade dele. personalidade. A personalidade dele, você tem que saber entender ele, que é muito difícil você entender uma pessoa. Você Fazer leitura arrancar dessa. dela assim tudo que quem ela realmente é e você transformar em projeto, porque quem vai morar naquela casa é a pessoa e não o profissional. Não, você, né? E também tem que saber identificar se aquele cliente ele quer aquela casa para ele, é o sonho dele, da vida dele, ou se é algo assim comercial. Se é comercial, você faz algo comercial que é para vender mesmo, E aí encher os essa olhos, tendência agradar a aí, É pessoa. verdade. né? O bom arquiteto, ela tá trazendo uma coisa que aconteceu comigo quando a gente foi planejar, né, a casa que a gente mora hoje. O bom arquiteto é aquele que faz a leitura da família, né? E ele e vai precisar entender que a mulher vai pensar de um jeito, esse marido, esse homem vai pensar de outro. Quantas reuniões eu tive que ir super sozinha, meu marido não assiste programa. Fui lá sozinha com a minha arquiteta, tô marcando com você, que horas a gente se Ele não encontrava, pode entendeu? Não pode saber. E ela me trazia muito isso, tá? Ela me trazia isso. Ju, é que você tem que entender que pro homem, querendo dizer, né, do meu esposo, ele vai pensar assim. Então ela trazia essa ideia pra mim, eu entendia, compreendi, é verdade, tá bom, vamos flexibilizar aqui e ali. Que legal, né? Então, Então, eu achei o bem cuidado, legal, né? o cuidado fica claro aqui, né? Porque eu estava tentando, eu Relacionar. estava buscando conectar o valor cuidado com a tua profissão. Não, Então mas tá é total. totalmente, né? Total. E até quando falo assim, o que uma arquiteta consegue se identificar com assistência social? Completamente. Totalmente. A mesma leitura que você, a arquitetura. mesma leitura que você utilizou na tua profissão como arquiteta e utiliza como arquiteta é a mesma leitura, que a gente utiliza aqui também, vamos dizer. Você vai precisar entender pessoas. A diferença é que lá você entregava um projeto e aqui comportamento. soluções também. Até o comportamento da pessoa, você entende melhor do que eu ainda, né? Ela fala, gostei. Você tem que saber se ela gostou de verdade Que gostei ou não. foi esse, né? Porque assim, o cliente, às vezes, ele veste uma máscara, né? Veste uma roupa ali que não é ele. Não é ele. Mas é o que a sociedade nos induz, né? É o que a gente comentou No agora início, há pouco. foi. A gente tem que ser algo Ou pros parecer outros, algo parecer para alguém. algo. Uhum. Parecer algo para alguém. E assim, a casa é algo muito íntimo da pessoa, muito particular. E não às vezes não é só uma pessoa que mora naquela casa. Você tem que entender todo mundo, até o filho. E foi o que eu falei. Até a criança você tem que As necessidades tirar de cada dela um. o que deixa ela feliz. Como né, as equilibrar tudo necessidades. isso, né? E a gente vê aqui claramente, você vai falando, eu vou fazendo a conexão com a sua história. Claramente a menina Sheila, a criança Sheila, que era extremamente observadora, que via o irmão dormindo, que via não sei quem fazendo isso, não sei o que, estava ali só observando. Claramente a Observando conexão da comportamento sua das pessoas. qualidade, né? E eu gosto muito dessa parte de psicologia também. Na pós que eu fiz, assim, eu me identifiquei muito e foi totalmente voltada para interiores, que é para entender realmente o comportamento da pessoa dentro de cada ambiente. O que causa nas pessoas, né? Então, essa parte de psicologia, de entender e desde criança, assim, observar o que estão fazendo com o comportamento das pessoas, isso sempre me encantou muito. Então, realmente, desde criança vem essa característica. Eu vou para a pergunta. Antes da próxima pergunta, William, você pode dar pra gente só, se deixar a gente conversa solta aqui, o tempo? Deu 1 hora de programa, quer saber a hora? Quanto que... não, agora tem 1 hora e Tem quanto? 1 hora de programa? Não, já deu uma. Exatamente 1 hora? Tá. Perfeito. A gente pergunta por quê. Eu e Juliana fala pouco, a gente Bem não pouco. gosta, a gente Sou não gosta, super contida. a gente não gosta de bater um papo. E aí a gente tem mais uma pergunta do espelho. Mais uma pergunta do espelho. Essa pergunta ela é muito pontual, o espelho, porque eu falo assim, tem convidadas que eu já sei a resposta. Você Aí quer ela ver? já Ai, trouxe. Eu já sei, eu não posso... É que você já, na sua fala, você já vem trazendo várias Exatamente. vezes.
Não especificamente, mas É, falando porque sobre. ela trouxe muito. Quando a convidada traz muito bem sobre ela e quem ela é, né? Eu fico, será? Eu acho que. Enfim. Espelho. Perguntando. E se você pudesse escolher, Sheila, escolher, você volta lá nessa menina, quem você seria hoje? Gente, que pergunta. Mas tá. Quem eu pudesse seria escolher. hoje? É. Eu acho que eu não mudaria o que eu Sabia. seria, gente. Eu, Não por mudaria. isso, eu conheço a convidada. Ela vai falar que ela seria ela, porque ela trouxe a história muito bem. É que você muito trouxe linear. o seu eu desde muito criança bem definido, Bem né? definido. Essa característica de observação pro outro, provavelmente você tem essa característica de observação interna Sim, antes do Você outro, entende? né? Eu consigo Então, você já perceber. tinha Ela trazido em isso. nenhum momento ela trouxe. Porque tem convidadas, né? Acontece, Bia, até comigo, por Muitas exemplo. pessoas. Eu tô aqui É hoje perfis. falando com vocês, mas eu queria ser o quê? Atriz? É toda vez Entendeu? ela fala. Globo me perdeu. Eles sempre vão ouvir, eles ainda vão ouvir isso aqui, entendeu? E tem convidadas que traz, às vezes, um sonho muito pontual Que da ficou. infância e ele ficou. No restante da fala dela, não tem mais aquilo. Quando eu faço essa pergunta, ela vai lembrar daquele ponto. Você trouxe algo muito linear da tua história que você vive hoje. Você Então, realmente viveu essa viveu. história. Ficou, tem alguma coisa Que ficou. que a menina Sheila, adolescente Sheila, tinha ou ainda tem de Que sonhos, de até planos possa. que ainda não aconteceram, que você ainda visualiza? Que ainda não aconteceu. De que de Eu poderia. já você. casei pé descalço na areia. Ela casou de cara. Ela casou de pé descalço na areia. Você tem noção que é sonhar isso sonho de acontecer? criança. É e sonho de nem conheci criança. o mar. Poucas pessoas. É sério isso. Você fala meu menino, até hoje eu também conheci o Mar, eu tava com 24, né? Eu vi o Mar uma única vez, viu, gente? E aí todo dia o Miguel, eu já filmo ele pra Juliana, ele fala, mãe, me leva pra conhecer Seu o mar. Ele tem 5 aninhos, ele já Fala tem pra ele esse sonho. sonhar muito. A Sonho. tia Ju vai falar com ele. Sonho que dá certo. Olha, eu acho que assim, o sonho que eu tinha de ser árbitra de futebol, juiz, Teve essas esse coisas ponto. assim, não me desperta assim mais essa vontade. Porque Poxa, eu eu super achei que você ainda tava pensando falei, nisso. gente, imagina eu correndo com a bandeira. Outro dia me chamaram num projeto social Do com esporte. crianças do esporte lá pra ser bandeirinha. Eu falei, meu Deus, eu tô realizando um sonho. Eles nem sabem, né? Sei lá. Né? De repente você foi? Fui, Gente, que mas eu não legal. sabia o que eu fazia com a bandeirinha, mas eu fui. Super foi. De repente a gente brincar com esses sonhos, isso é muito legal. Mas eu entendo que aconteceram tantas coisas na tua vida que te levaram pra outro lugar. E fez Realmente, sentido, que era um né? sonho de criança, Eu, né? Quem eu até sabe? cheguei a fazer vestibular para educação física. Você Eu falou. vi Porque que você trouxe. para ser árbitro, bandeirinha tinha que ser educador físico, né? Na época, não sei se hoje mudou ou não, porque também já não faz mais parte dos meus planos. Mas é só esse ponto que não realizei e que não faz falta. Eu jogava futsal, eu fui goleira de handball, de futebol de areia. Era do esporte mesmo. Não era muito boa, mas eu era. Quebrei meu dedo, machuquei meu joelho, tudo No esporte, No esporte. E era algo que meu pai também não aceitava de jeito nenhum. Eu jogar imaginei. futsal, mulher, jogar futsal. Ah, isso não é coisa de menino, é brincadeira de O menina. próprio handball, que é mais agressivo, né? E tem toque, né? Um no outro. Ali E de repente vôlei você- eu era péssima, né? Todo mundo queria que eu jogasse vôlei e basquete, porque eu era Ah, mais alta. alta. E não dava certo. Mas assim, eu já entendi que o esporte não é meu forte, né? Hoje. Hoje não, já O meu nunca foi, achei gente, eu meu já lugar. admito. Nossa, a galera que me conhece e tá assistindo, vocês sabem que esporte é o meu forte. Sempre foi. Educação física, só nota. Gente, eu Até era. hoje. Inclusive. Academia, até hoje. inclusive, ó, o Fernando de vez em quando tira as fotos dela na academia. Isso, eu me arrumando pra ir Colocou pra a roupa academia. todinha, Sheila, disse que tava indo pra academia. Aí falou pra mim, Bia, eu tô indo pra academia. Eu falei, ai, foi, né? Depois a gente conversa. E o meu marido também, nossa, vai pra academia, que Nossa, bom. que Quando ele passou em casa pra pegar alguma coisa, eu com a coberta até aqui, a cara assim, ó. Aí ele tirou Deitado foto. no e sofá, o mandou pra mim. cabelo todo em cima. Ele, nossa, que academia maravilhosa. roupa da mandou. academia. A roupa da academia. Tava um dia fresquinho, chovendo. Gente, academia pra quê? Desnecessário. Todo mundo concorda comigo. Eu até vou à academia, comecei a fazer beach tênis, mas já parei também. Tipo, eu eu até tenho também assim, começo. Você tem mais esse essa ânimo, parte. né? Mas não é o meu principal foco. Não, já foi. Não te me preenche, pre- não te- Já era. Era o único ponto, assim, que quando eu era criança, eu tinha esse sonho, mas também não me preenche mais. Não fez sentido na Não tua fez. fase mulher. Eu acho que é ali. porque meu irmão mais velho, ele sempre jogou futebol. Ele foi presidente de bairro, ele organizava campeonato de futebol, interbairros e
sempre foi ligado No no esporte, né? Uma ex-cunhada minha também, ela jogava futsal, eu ia jogar junto com ela. Então talvez seja isso, mas não que eu acho que era mais uma influência, né, Tinha do seu irmão mais momento velho, que eu né? vivia, do que Do que sonho fazer mesmo. sentido realmente pra você, de quem você é. E aí, eu vou pedir pra você pegar o espelho de novo. A gente tem uma última. Esse espelho. Esse espelho. parecia tão legal, né? Legal, Esse né? Eu me espelho olhando tão aqui. querido. Ah, ele é. Lembrando você contou pra gente um pouco da sua história, da menina, da adolescente. A gente hoje está falando sobre o que tem de errado comigo, sobre o fato de você ser diferente daquela comunidade que você pertencia, de você pensar diferente, de você ter sonhos diferentes, né? Mas mesmo assim, algumas vezes não compreendidos, mas você soube lidar com isso, né? Que bom que você tem a paciência muito. Eu não tinha isso desenvolvido, gente. Então, assim, é aqui que muda um Uma hora pouco. dá certo. Enquanto a Sheila tava ali na paciência, eu tava Explodindo com todo lutando mundo. pelo mundo, entendeu? Guerreando. Explodindo com a galera. E aí, o que você diria, olhando pro espelho assim, sendo quem você é hoje? Se você pudesse agora, nesse momento, Sheila mulher com Sheila menina, o que você diria pra ela? Principalmente nesses momentos em que ficava tão claro que você realmente era diferente e que você realmente queria coisas diferentes, pensava diferente. Ai, meu O que você Deus. diria pra sua menina? Um encontro de Sheila com Sheila menina. Eu sempre fui muito corajosa. Muito tranquila, mas sempre tive muita coragem. Então eu sempre conversei comigo mesma, sabe? Às vezes eu até achava que eu era meio doida mesmo, Tava né? pirando. Às vezes a Juliana me diz que eu ainda sou. Ela me manda umas fotinhas do pessoal amarrado. Ela fala assim, Bianca, nós ainda vamos parar aqui. Nós ainda vamos parar nesse lugar. Às Então vezes eu a gente é sempre meio... falava pra mim mesma, calma que tua hora vai chegar, né? E teve um momento da minha vida, que eu não sei se eu já comentei com vocês, que eu precisei fazer terapia. Precisei, assim, foi quando eu decidi ir morar com o Roberto. E procurei uma profissional, eu não tinha feito ainda nada, assim, de sessão de terapia, né? E até o Roberto, ele sempre é muito forte, né? Muito bem definido. Ele falava assim, você paga alguém só pra conversar com você? Eu falei, eu preciso, né? Gente, meu marido é assim também. Ele fala, mas você tá pagando alguém? E eu precisei me reencontrar de novo com a ajuda de um profissional para falar, mas isso não é teu, por que você está sofrendo com isso? Então eu sempre conversei muito comigo, assim, quando meu pai falava assim, não, mas você não vai fazer isso. Eu falava, não, isso não é meu. Né? Então, Não é sobre mim. Não é sobre mim. Então o que eu diria pra menina, porque às vezes a gente se perde, né? Calma que isso não é sobre você, isso não é seu. Né? Então é realmente tentar buscar quem eu sou. De buscar mesmo a pessoa que eu sou. Calma que isso não é seu, isso não te pertence, né? De resgate mesmo, de quem eu sou. De identidade, que eu sempre né? fui assim, eu sempre conversei comigo mesma, no sentido Se de... acolheu, né? Do jeito que você fala. de me identificar, sabe? Você se não é- entendia. eu Não me era que tava entendia. as coisas erradas com você. Eu me entendia bem, assim, mas é isso que eu quero mesmo? Não, mas é isso que eu quero, então eu vou por outro caminho. Se eu não conseguir por aqui, eu vou por outro caminho. Eu sempre fui Um jeitinho. com um jeitinho, pelas beiradinhas, tendo paciência. Não deu agora, vou esperar um pouco, depois eu tento de novo. Mas eu sempre conseguia. E teve momentos que eu me perdi, né? Eu precisei de ajuda para me reencontrar. E hoje, se eu estiver me perdendo, é essa mensagem que eu deixo para minha menina ali. Calma que isso não é teu. Não sofre com isso, que às vezes a gente recebe uma carga que não é nossa. E a gente se perde, né? A gente fica nervoso, a gente sofre, né? O cargo que hoje nós desempenhamos, tanto eu quanto o Roberto, né? Quem está num cargo de gestão, ele sofre uma pressão que às vezes não é para ele, né? E se a pessoa não souber diferenciar que, independente da pessoa que estiver lá, ela vai receber aquela pressão que não é teu, não é com sobre você, a pessoa, né? não é você. pessoal, por mais que às vezes as pessoas não conseguem diferenciar, né? Tipo, a culpa é da pessoa que está ali e não da função que ela está desempenhando. Mas a gente tem que ter essa consciência, né? Isso não é meu. Então é nesse sentido que eu sempre busquei. Às vezes quando eu me perco, eu tento me encontrar ali. E sozinha eu consigo fazer isso. Então às vezes eu não sei, eu converso com outras pessoas e não consigo entender por que elas estão passando por alguma dificuldade. Eu falo, mas gente,
eu já passei por isso, né? Para um Consegui. pouquinho, né? Olha para dentro de Respira. si. Mas É, não é aqui, seu. você contando desde a tua infância, fica muito clara uma menina que, apesar das limitações como você trouxe, do que os seus pais acreditavam que era, fica muito claro uma menina que desenvolveu de forma saudável esse eu, essa identidade, né? E muitas vezes a gente vai encontrar mulheres que realmente não conseguem, às vezes, tomar decisões que a gente fala assim, é muito simples, porque esse eu nem foi construído. Então não tem como essa mulher, às vezes, ter esse diálogo com ela, porque ela não sabe quem é ela. Ela não faz ideia do que ela acredita, do porquê ela acredita. Você estava questionando isso o tempo todo. Você, menina, estava se perguntando o tempo todo, mas será que é isso que eu quero fazer? E a maioria de nós, mulheres, não teve esse desenvolvimento mental pleno, saudável. Chegamos na fase adulta incapazes de tomar decisões mínimas sobre nós mesmos, para nós mesmos. E agora a gente chegou aqui no final, e eu vou pedir para você olhar para essa câmera que está em você, linda. Você falou muito agora com a menina Sheila, mas nós temos mulheres que estão aqui nos acompanhando, e em frente a mim ele tem o objetivo de compartilhar histórias reais de mulheres reais e principalmente inspirar outras mulheres. Mulheres que ainda estão, quem sabe, numa situação desfavorável, vivendo realidades que não são o que elas planejaram e sonharam o que elas queriam para a vida delas. Eu vou te pedir para você deixar uma mensagem para essas mulheres aqui. Para as meninas Sheila, quantas As meninas meninas Sheilas Sheilas que estão por aí, ali? sonhadoras, que às vezes diferente do ambiente que elas foram criadas, da comunidade que elas pertencem, que sonham, que querem viajar, que querem realizar. Que mensagem que você deixa para elas? Eu acredito que é preciso ter coragem para realizar qualquer sonho que você esteja. E não que você tenha, né? E não desistir. Porque quando você desiste, falando assim, eu não vou conseguir, ou não é para mim, você deixa de viver muitas coisas que você tem capacidade para viver, né? Então eu sempre acreditem também no que vocês sonham e sempre tenham coragem para realizar esses sonhos. Nem sempre é fácil, às vezes você tem que enfrentar coisas sozinhas, porque muitas das coisas dependem só de você. Então, coragem para realizar os sonhos de vocês. Aê! Maravilhosa! E chegamos Chegamos ao ao fim de fim. mais um encontro. Toda sexta-feira, às 18 horas, nós estaremos aqui no nosso cantinho especial com uma convidada maravilhosa, assim como a Sheila, compartilhando uma história real e inspiradora. E a nossa mensagem final para vocês é essa: tenham coragem. Coragem para assumir a liderança da vida de vocês. A gente já falou isso nos episódios atrás, eu queria muito encerrar com essa reflexão, vou falar nessa câmera aqui de novo. Para hoje, agora assistindo, você está ouvindo a gente, ouviu a história da Sheila, olha para a tua vida, para tudo que você tem feito na tua vida e pergunta: o que eu tenho vivido, o que eu tenho feito, são escolhas minhas? Fui eu mesma que decidi? São coisas que eu realmente quero para minha vida? Tem a ver com quem eu realmente sou? Ou será que essa vida foi me levando e me empurrando a tomar decisões sobre o outro e para o outro e não sobre mim? Nós mulheres lideramos um ranking de ansiedade, ranking de depressão. Eu sempre chamo assim os infelizes ranking, né? Os rankings de infelicidade, geralmente nós mulheres lideramos. E muito desses rankings tem a ver com as decisões que nós mulheres também tomamos, porque não aprendemos a tomar decisões baseadas em quem realmente somos. Então, que você hoje possa perguntar a pergunta do espelho, né? E você aí de casa, quem é você? O que você realmente quer? E chegamos ao fim, Sheila. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar a sua história. Eu que quiser. agradeço. Por tirar esse tempinho para ficar com a gente aqui na nossa sala e No para nosso mostrar cantinho. que é uma delícia e que é importante sonhar. Permitam-se sonhar, mas especialmente lutem, tenham coragem para realizar esses Só sonhos. sonhar também não vale, viu? Tem Exatamente. que ter atitude. Permitam-se sonhar e Só sonhar realizem não esses vale. sonhos com força e coragem. Obrigada, eu me senti muito em casa, realmente, Ai, muito que acolhida aqui. E eu consegui me abrir, né, para falar um pouco de quem eu sou, da criança que eu fui, da adolescente e da mulher que eu me tornei. você Ai, é, que né? delícia. A gente Foi um gosta prazer pra assim. gente ouvir essa história, realmente. Porque como a gente falou no começo, principalmente a pessoa que está num cargo, como você falou, num cargo de gestão, exposta, na maioria das vezes, a gente acaba conhecendo apenas a faceta profissional. E não é que é errado, a gente precisa sim conhecer
mas tem uma história, tem uma pessoa, tem mais. Nós, seres humanos, somos integrais, né? Nós somos cheios de caixinhas, nós não somos uma caixinha única. É maravilhoso ter a oportunidade de conhecer essas Essa caixinhas, história. né? De abrir essas caixinhas com você aqui. História Muito linda, obrigada. nós não queremos terminar. Triste, eu não quero ir embora. Eu já perguntei a hora, porque eu sei que se deixar... Vamos liberar, se deixar a Obrigada. gente fica e precisamos liberar Sheila. Então, tchau pra Gente, vocês. obrigada, Sheila. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.